Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos para mais uma palestra. Pedimos o amparo e a proteção da espiritualidade amiga. Pedimos o amparo e a proteção dos guardiões espirituais dessa casa. Damos a Senhor, com as bênçãos, nós pedimos para que a palestrante da noite possa ser intuída, que ela consiga passar para nós tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que ela preparou, e que nós, Senhor Jesus, tenhamos o coração aberto para receber as informações que aqui foram ensinadas para nós. Que nós tenhamos olhos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que o nosso espírito, Senhor Jesus, possa cada vez mais assimilar as leis de Deus, assimilar todos os ensinamentos que deixaste para nós. E com suas bênçãos, Jesus, então, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Palavra de vidas eternas. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalta, perdendo saúde e possibilidades em movimentos vazios, quando não se mergulha nos tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspiração, negação e crueldade, entretanto, em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que se pede essa ou aquela concessão para frustrá-las em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere existência, mas a vida é obra nossa. Assim seja. Larissa, começar pode. Já estão te dando, falando bem-vinda, Larissa, aqui. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Larissa e hoje a gente vai falar sobre considerações sobre a pluralidade das existências. Isso está na parte 2, capítulo 5 do Livro dos Espíritos, tá? É um assunto que para nós que viemos, né, de uma cultura, nós que somos ocidentais, de Novo Mundo, de uma cultura judaico-cristã, é uma coisa um pouco difícil, às vezes, de compreender e de se fazer compreender quando estamos diante de outras religiões. Porque, poxa, a gente, pelo menos, não sei se alguém aqui nasceu em berço espírita, mas quem não nasceu aprende que nasce, cresce, reproduz e morre. Se for bom, vai para o céu. Se for ruim, vai para o inferno. E como que lidar com a doutrina espírita que vem falar sobre a pluralidade das existências? Em primeiro lugar, explicar, e isso está lá no Livro dos Espíritos, que quando os Espíritos trazem a pluralidade da existência, não está trazendo muita novidade. O que ele está trazendo é algo que já existe no nosso consciente coletivo. Se a gente pensar que o mundo é muito, muito, muito mais vasto do que imaginamos e que existem diversas outras religiões, e a pluralidade da existência está presente em várias delas, então é só saber que a gente já tem essa intuição, a premonição, isso existe. É difícil achar, como assim vive uma vez só? Como assim se eu erro
Alguém erra a vida inteira e chega lá na frente e fala, eu me arrependi, vai para o céu. E o outro não. Como que é isso? Não é verdade? Então, Ô Larissa, só te cortando um minutinho, hoje nos estudos do Livro dos Espíritos, nós entramos exatamente no capítulo 5. É? Então vocês começaram. Nada é assim por acaso, né? Aí na hora que a gente começou, não sei se foi a Ingrid, alguém falou assim, é o tema da palestra de hoje. É isso aí. Então, ó, e aí por isso que eu peguei alguns recortes, porque fica difícil até eu resumir isso, né? Então, ao ensinar o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam, então, uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo das pessoas. Então, lá no íntimo, nós já sabíamos que isso existia, nós já pensávamos isso. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro aconteceu na Índia o Festival do Jarro. É uma celebração que acontece a cada 12 anos, quando, na junção de 3 rios, uma região que junta o Ganges com um outro rio, e ele reúne apenas 400 milhões de pessoas. São 2 Brasis indo para uma festa. E todas aquelas pessoas vão para o ritual de renovação e de mergulhar nos rios e etc. Lembrando que a Índia, na cultura indiana, embora eles não tenham uma religião, que nem a gente, eles têm diversas religiões, diversas culturas, diversas línguas, eles acreditam na pluralidade da existência em sua maioria. Então você imagina, né? E se a gente... É algo que já existia. A única coisa que os espíritos vieram fazer é organizar o pensamento e tirar algumas ideias errôneas que nós tínhamos, algumas superstições, algo que... Então ele vem explicar. Então é a pluralidade da existência, sim, mas a gente não é de uma pessoa, no outro um tigre, na outra um macaco, depois volta a pessoa. Vem para organizar. E aí a gente escuta muita gente falando para quê? Quando fala contra, né? A pluralidade da existência, o princípio da pluralidade da existência. Já sofri bastante hoje, eu não quero sofrer mais amanhã. Eu não era espírita até alguns 13 anos atrás, mas eu era católica, mas eu morei com uma tia que era espírita. E era uma aprovação, porque eu era católica, eu morava com uma tia e uma prima espírita. E aí toda vez que ela estava muito brava com a gente, ela falava assim, essa é a minha última reencarnação. Depois de tudo que eu estou sofrendo nessa, eu não vou reencarnar nunca mais. Eu estou aguentando porque eu não quero reencarnar nunca mais. Será que nós somos tão bons assim, a ponto de não precisar reencarnar? E aí se eu falar que eu não quero mais reencarnar, pronto, é o que basta. Eu não quero acreditar na pluralidade da existência, porque eu não quero reencarnar mais. Isso vai bastar para que eu não reencarne? Não, né? Aí eles explicam, né? Será feliz ou desgraçada a vida do indivíduo conforme aquilo que fizeram neste mundo. E que eles poderão já desde esta vida se elevar tão alto que não tenham mais que temer recair no lamaçal. Então vai depender de cada um de nós se a nossa vida vai ser feliz ou vai ser triste. Lembrando que isso é uma escolha. Que existe felicidade em qualquer lugar. Não é verdade? Se a gente vê histórias de pessoas que sofreram muito, 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 mas que não eram tristes, mas que escolhiam ser felizes. E é isso que ajuda a gente a se melhorar. Porque dificuldade a gente vai ter na vida o tempo inteiro. Afinal de contas, somos espíritos de terceira ordem reencarnados num planeta de provas e expiações. Se viemos para expiar, cabe a cada um de nós transformar essa expiação em prova, né? Qual que é a diferença? A prova a gente passa, é difícil, mas a gente não sofre.
E às vezes a gente vem para expiar, tem uma experiência que é de expiação, que é de sofrimento, mas dependendo de como você encara essa experiência e como você transforma essa experiência, você consegue fazer dela algo melhor. Eu frequentava uma casa espírita em Niterói que eu gostava muito, eu tinha muita afinidade pelas pessoas daquela casa espírita, só que eu passei no vestibular. E eu passei no vestibular para ir para Campos dos Goitacazes, que era uma cidade que eu abominava. E eu não sei porquê, eu não sei nem explicar, não sei se eu herdei esse ranço da minha avó, eu não sei, mas eu odiava Campos. E eu passei no vestibular justamente para Campos, para realizar o sonho da minha vida, que era ser veterinária. E aí, no dia que eu avisei a presidente da minha casa espírita, que era muito próxima de mim e que era campista, ela me abraçou e falou assim: transforma a sua expiação em prova. Porque eu chorava de alegria, porque eu tinha passado e eu chorava porque eu ia morar em Campos. E aí, depois de um tempo morando lá, ela me perguntou: e aí, como estava? Eu adoro Campos agora. Ela: ai, que bom, você conseguiu. Desfiz aquilo. Eu não sei porque eu odiava a cidade, mas eu odiava a cidade. E acho que é porque Itaperunense odeia Campos. É um negócio assim, parece que a gente toma na água um ódio de Campos, que é uma coisa de doido. Aí depois, não, eu gostei e foi. E sobrevivi a Campos. Então é uma amostra pequena, né? Mas que eu podia ter levado aquele ranço, ficar lá o tempo inteiro reclamando da cidade, não sei o que lá. Que ia adiantar? Eu ia aprender alguma coisa com isso? E aí os espíritos nos convidam a pensar mais um pouquinho. Dizendo assim: vocês sofrem, não são tão felizes quanto poderiam ser, ao passo que tem diante de vocês seres que gozam de uma completa prosperidade. Querem trocar vossa posição com a deles? Certamente dirão: o que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizeram mal feito e tratar de fazer melhor. Vocês hesitariam em aceitar, ainda que ao preço de muitas existências de provas? Façamos uma comparação mais comum. Se há um homem que, sem estar na pior das misérias, ainda assim experimenta privações decorrentes da falta de seus recursos, viesse alguém a dizer: aqui está uma riqueza imensa, tu podes aproveitá-la e para isso é necessário trabalhar arduamente durante 1 minuto. Mesmo que ele fosse o mais preguiçoso da terra, diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia se for preciso. O que importa é isso se for para findar meus dias na fartura. Ora, o que é a duração da vida corpórea em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então, se você vê uma pessoa que ganhou na Mega Sena e fala assim: ó, quer ganhar também? A gente fala: lógico que a gente quer. Ó, só tem que trabalhar 1 minuto. Topa? Lógico que a gente vai topar. Isso diante da existência de uma alma imortal é uma existência. Diante do tempo, né, que vai viver uma alma imortal, é uma existência. É quase nada. Por que a gente não consegue? Lógico que enquanto a gente está reencarnado, a gente não tem essa ideia de que é só 1 minutinho, isso aqui a gente passa voando. Não passa voando. Cada dia tem a sua dificuldade, cada mês tem a sua dificuldade, cada ano tem a sua dificuldade, mas quando a gente olha para trás, algo que antes era muito difícil não ficou fácil? Algo que antes fala assim: nossa, isso eu não consigo, isso eu não tolero. Se falar isso, então é aí que vai aparecer na sua vida mesmo. Não dizem que quem pede paciência ganha oportunidade de desenvolver a paciência? Como assim? É mais atribulação, é mais gente querendo fazer com que fique paciente. Não é verdade? Então, é outro exemplo, né? Ah, então tem só uma encarnação e a gente, se é bom, vai para o céu, se é ruim, vai para o inferno. Aí eles trazem outra reflexão. Você imagina se existem 2 donos de fábrica. São 2 donos de fábrica diferentes.
Cada um tem um funcionário que utilizou de forma errada o tempo. Então, cada um tem um funcionário que fez corpo mole, não trabalhou naquele dia. Se um pega e demite esse funcionário de pronto, ele está extinguindo também a oportunidade daquela pessoa se redimir, se melhorar. Talvez esse funcionário vai passar necessidade por falta de ter como levar alimento para sua família e não vai poder nem mostrar o seu arrependimento. Agora o outro, se der uma segunda chance, vai permitir que aquela pessoa melhore, não vai deixar a família daquela pessoa desamparada, não vai desistir. Aí o Espírito fala, poxa, se nós, reencarnados, diante de funcionários que utilizam mal o seu tempo, que é a expressão correta que eles usam, se a gente dá uma segunda chance, você acha que Deus não vai nos dar outra chance? Vai dar uma chance só? Se nós somos capazes de dar outra chance a outras pessoas, Deus não seria capaz? Então nós somos melhores que Deus? Não, né? Então, isso que eles falam, é visivelmente consoladora a ideia da pluralidade das existências, porque ela nos dá esperança. Esperança de que a gente não tem uma oportunidade só. E aí a gente continua, né? Para quem diz que não há reencarnação. Se não há reencarnação, então só há uma existência corporal. Se a nossa existência corpórea for a única, a alma de cada indivíduo terá sido criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Caso que caberia perguntar o que era a alma antes do nascimento, e se esse estado não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia antes do nascimento, ou ela não existia. Se existia, qual que era a sua situação? Se a alma já existia antes do nosso nascimento, ela ficava onde? Tinha um armário de almas? Deus guarda essas almas em algum lugar? Ou ele cria junto com o nascimento, ou elas são criadas antes? Se elas são criadas antes, estão esperando para reencarnar, não tem uma progressão aí? Ou elas são criadas junto? Se elas já existiam antes, elas tinham ou não consciência de si mesmas? Se elas não tinham, é quase como se não existisse. Se elas tinham individualidade, era progressiva ou estacionária? Num ou outro caso, que grau ela teria chegado ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que anteriormente à sua encarnação ela não tem senão faculdades nulas, nós colocamos a seguinte questão. Então, se a alma nasce com o corpo, não existia antes, não tinha qualquer capacidade, a alma foi criada junto com aquele corpo e desceu. E nasceu uma alma e um corpo, que nunca estiveram por aqui. Então a gente vai pensar, por que algumas pessoas mostram aptidões diversas, independentes das adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão anormal de certas crianças de pouca idade para tal arte ou tal ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres durante toda a vida? De onde vêm em alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? De onde vêm em certas crianças esses instintos precoces para os vícios ou para as virtudes? Esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o ambiente no qual elas nasceram. Porque, sem considerar a educação, certos indivíduos são mais adiantados do que outros. Porque há selvagens e indivíduos civilizados. Se vocês tomarem um menino otentote, recém-nascido, e o educarem
nossos liceus mais renomados algum dia farão dele um Laplace ou um Newton, o Hottentote é um nômade da Nova Zelândia. Pra gente... Então, se a gente pega, por exemplo, algum tempo atrás saiu nos jornais que foi encontrado morto o último índio do buraco. Ele vivia isolado na Amazônia, a FUNAI não conseguia explicar, não achou outros indivíduos como ele, mas sabia que ele tinha por hábito cavar buracos e viver dentro. Então eles conheciam esse indivíduo com esse costume, com essa particularidade, e já sabiam que não existiam outros como ele, o que dava a entender que provavelmente o resto da tribo já tinha falecido. Então o que faz com que a alma recém-criada tenha vindo como o índio do buraco? Ele podia ter uma inteligência maravilhosa para sobreviver sozinho dentro da floresta amazônica. Se a gente colocasse ele dentro de um prédio em São Paulo, será que ele ia conseguir? Mesmo que fosse pequeno. Eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo que circula aí nas redes sociais, que é uma menininha, uma fila de crianças chutando a gol. E vem uma menininha e ela erra assim, mas ela erra a bola de uma forma assim que todo mundo assim, não é possível. Ela erra a bola, mas ela sai graciosamente e faz umas piruetas e uns rodopios. Aí alguém fala, se você julgar alguém, se for julgar essa menina só pela aptidão de chutar a bola, ela é uma fracassada. Mas se você olhar o que ela consegue fazer, é isso. Então o que justifica que uma pessoa nasce sabendo cozinhar e a outra não consiga ferver uma água? O que justifica isso? Que tipo de aptidão? Uns melhores para matemática e outros para português. Uns conseguem falar em público e outros têm pavor de falar em público. Uns conseguem explicar e outros aprendem melhor sozinhos. O que explica isso? Então essas almas são criadas junto com o corpo e Deus então vai lançando coisas aleatoriamente. Ao nascerem, os indivíduos trazem a intuição do que adquiriram. Eles são mais ou menos adiantados mediante o número de existências que percorreram, mediante estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Exatamente como numa reunião de pessoas de todas as idades. Cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos representam para a vida do corpo. Reúnam um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponham que um véu cubra todos os dias precedentes e que na vossa ignorância vocês acreditem então que todos nasceram no mesmo dia. Naturalmente vocês se perguntarão como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Então é isso, quando a gente vê a aptidão de uma pessoa, a evolução moral, se a gente acreditar que todo mundo foi criado do mesmo jeito, da mesma maneira e com a mesma oportunidade, a gente começa a se perguntar, como assim? Uns conseguem uma coisa, outras não. Existe um livro que ele não é espírita, é um livro espiritualista, que ele chama A Volta. Ele é escrito por um casal de norte-americanos que não são espíritas, que não conhecem a doutrina espírita, e tiveram um filho que a partir da primeira infância começou a ter pesadelos horrorosos. E todas as vezes que o menino dormia, fosse cochilo durante o dia ou à noite, o menino tinha pesadelos, e ele urrava, e era desesperador. E à medida que esse menino foi crescendo, eles começaram a distinguir que ele falava, ele balbuciava sempre alguma coisa. E aí eles perceberam que ele também ficava embaixo do lençol, numa posição determinada, como se ele estivesse dentro da cabine de um avião. E aí eles começam a perceber que ele fala assim, o menino caiu, o menino tá caindo, o menino tá caindo, o menino tá caindo. E eles falam assim, cara, parece que ele tá caindo num desastre de avião. E ele faz isso
todas as noites, os pesadelos são horrorosos. E à medida que essa criança vai crescendo, vai desenvolvendo vocabulário, ele passa um dia na sala, o pai está assistindo um documentário sobre aviões da Segunda Guerra. De detalhe, ele começa a dar a opinião dele sobre aqueles aviões. E começa a falar detalhes como se esses aí estouravam o pneu com muita facilidade. E aí eles começam a falar, cara, ele está lembrando da vida anterior dele. E aí eles começam a estudar o assunto, começam a perguntar, até que eles levam o menino, acho que já com 6 anos, 6 para 7 anos, numa reunião de veteranos da aeronáutica da Segunda Guerra Americana. Chega lá, ele passa por um homem, por um senhor e fala o nome. Oi, fulano, tudo bem? E eles vão tirando elementos do menino até identificar o nome do piloto que ele foi, como que morreu. O piloto caiu numa queda de avião no mar do Japão. E aí o pai leva ele um dia num passeio de barco no mar do Japão, onde eles jogam no mar uma coroa de flores. E eles contam, tem uma foto, diz que o menino cai no choro. E depois disso, os pesadelos cessam. Aos 7 anos de idade. Coincidência, né? Quando a criança começa a fixar aqui, e eles fazem esse ritual. Apesar de não serem espíritas, não conhecem a doutrina espírita, então, para vocês verem que a pluralidade das existências não é algo nosso, não é algo inventado pelo Kardec. Como diria a minha sogra, falou, eu olhei na Bíblia e ele não citam Kardec hora nenhuma. Porque Kardec nem... Então, assim, não é uma intenção. Não. Então a gente continua aqui. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vocês vierem a saber que todos têm vivido por um tempo mais ou menos longo, tudo vos ficará explicado. Deus, na sua justiça, não poderia ter criado certas almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Sem embargo, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos não tem nada de contrário à mais rigorosa equidade. É que nós só vemos o presente e não o passado. Este raciocínio baseia-se sobre algum sistema, uma suposição gratuita? Não, nós partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que esse fato não pode ser explicado por nenhuma das teorias que temos em curso, ao passo que a sua explicação é simples, natural e lógica por uma outra teoria. Seria racional preferirmos aquela que não explica nada a esta que explica? Só que a gente também tem que lembrar que o que explica dá a gente obrigação, dá responsabilidade. Eu li também, acho que se eu li, vocês também devem ter lido, né? Na rede social que alguém fala para Chico que pergunta o que é difícil ser espírita. Senhora, você está no escuro. E você está habituado a estar no escuro, tá tudo bem, mas aí se ligam a luz, você vê a cobra, vê o sapo, vê a rã, vê a barata, várias coisas que te incomodam. E o mais difícil que a doutrina espírita nos incomoda a ver aquilo tudo, o sapo, a rã, a barata, a cobra, tudo na gente. Mas o que a gente faz? A gente vê no outro. Porque se Elisângela está na casa espírita, ela já deveria ter melhorado. Eu não vejo que eu deveria ter melhorado também a ponto de não me incomodar com a Elisângela. Não é verdade? Se a nossa existência atual unicamente deve decidir a nossa sorte posterior, qual será a respectiva posição do selvagem e do homem civilizado na vida futura? Ficarão no mesmo patamar ou estarão distanciados na soma da felicidade eterna? Imagina, se eu aqui, atualmente, eu vivo na cidade
eu tenho marido, tenho filho, tenho colegas de trabalho, ou seja, eu tenho como influenciar outras vidas, eu posso fazer outras vidas mais fáceis ou mais difíceis, de acordo com o que eu levo, e uma pessoa que está lá sem ter outra alternativa. Eu posso me comparar às crianças soldados do Congo? Crianças que são tiradas dos pais, das mães, e são colocadas arma e mandam lutar? Se a gente só tem uma reencarnação, então eu vou para o céu e eles não? Que justiça divina é essa? Não é verdade? Eu penso nisso direto. Eu falo assim, gente, se eu tivesse nascido numa outra condição econômica, outra condição familiar, será que eu seria do jeito que eu sou? Então, como que eu posso apontar o dedo para o outro que está numa condição completamente diferente da minha? Né? Que passou por traumas, por circunstâncias completamente... Porque uma coisa é você nascer numa família de classe média, ter os pais, o equilíbrio emocional, você ser criado com todo amor e todo carinho, você ter um pai e uma mãe presente na sua vida, né? Você ter condição, mesmo com dificuldade, mas condição de estudar. Agora você imagina uma criança dessa que nasce no Congo. Vamos lá no outro extremo, né? Será que se eu tivesse nascido naquela condição, eu pensaria do jeito que eu penso hoje, né? Será que ele ainda não faz melhor do que eu faria se eu estivesse lá? Eu estava falando da minha sogra antes, e logo depois que ela falou isso, eu falei com ela assim, olha, eu tenho medo de explicar o espiritismo para a senhora, porque minha sogra é inteligentíssima. E ela é super pra frente. Se a senhora entender o espiritismo agora, com 90 e tantos anos, você vai querer sair convertendo todo mundo, vai dar um trabalho danado. Não vou explicar muito, não. Deixa do jeito que tá. Olha, eu falei com as meninas hoje, minha mãe tá com 80. A minha mãe falou assim, eu já não quero saber de nada mais. Não quero saber, já estou satisfeita com o que eu sei, porque minha mãe já não está pensando no dia de amanhã, não. Ela vive hoje, agora, e cada dia de uma vez. Então ela não quer saber esse negócio de reencarnação, não estou querendo saber, e não precisa me explicar isso não, porque assim, eu estou bem do jeito que eu estou. Pronto, vou morrer feliz, porque eu já vivi tudo que eu tinha de viver. Beleza. Nada. Tá com 80 anos, então. Mas minha sogra, ela malha ainda. Ela tem 90 e quantos, João? 4. E ela faz ginástica sozinha, cara. Sem dúvida disso. Então vamos continuar aqui. O homem que tem trabalhado por toda a sua vida a fim de se melhorar ocupará a mesma categoria daquele que permaneceu inferior, não por culpa própria, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se melhorar. É isso. Alguém que tem como se melhorar a vida inteira vai ser superior do que quem não teve como se melhorar? O indivíduo que praticou o mal por não ter podido se esclarecer, será passível de um estado de coisas que não dependeu dele? Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens, mas para cada um se esclarece há milhões que morrem diariamente antes que a luz tenha chegado até eles. Qual é o destino desses homens? Serão tratados como fames? No caso contrário, o que eles teriam feito para merecer estar na mesma faixa que os outros? Qual é a destinação das crianças que morrem em tenra idade antes de terem podido fazer o bem e o mal? Se elas ficarem entre os eleitos, por que esse favor, sem terem feito nada para merecê-lo? Por qual privilégio ficariam isentas das tribulações da vida? Então, é isso que a gente tem que pensar. Uma criança que nasceu e morreu, ela vai direto para o céu ou não? E quando só vai para o céu, se for batizado, porque tem pecado original, mas então uma criança que ficou neuropata, cardiopata, lutando pela vida para depois ir para o céu, provavelmente vai ficar com um monte de sequelas. Tem menos merecimento do que aquele que levanta? Eu acho que eu vou colocar o microfone em você, Larissa, porque eu acho que não vai dar para sentar. Espera só um pouco. Como que a gente faz? E quem que faz? Será que Deus consegue fazer explicar quem que vai para o céu, quem vai para o inferno, com base em qual critério? Por que uns
Não? Oi. Aqui, ó. Né? Mãe, pode me dar? Não, porque eu preciso ir embora trabalhando. Cecília, vai lá. Pega seu cavalinho, vai. Será que deu agora? Eu acho que deu. Eu só queria ver o azul dele, mas pode deixar que eu fique de olho. Não, pode deixar. Tá funcionando? E aí, eu lembrei, quando eu tava lendo aqui, tem uma história que Divaldo conta, né? Parece, mas eu acho que é mais ou menos assim. O rapaz perdeu os pais e ficou, não sei se era tio ou melhor amigo do pai, que ficou com a guarda dele. Mas também se apossou de todo o dinheiro, de toda a herança desse rapaz e fez dele um empregado. E ele então passa a viver ali onde trabalha, ali dentro da fábrica, de forma negligenciada, e o cara usurpou de todo o dinheiro dele, e ele então depois desencarna por uma pneumonia, alguma coisa assim. Tempos depois, a filha desse homem começa a sofrer vários transtornos, um processo obsessivo muito forte, porque o obsessor era esse rapaz que tinha sido usurpado e tinha morrido cheio de mágoa, e era o obsessor da filha desse industrial. E aí depois, quando a filha se cura da obsessão, fica grávida. E qual é o nome que ela dá? O nome do rapaz, que era o rapaz que vinha reencarnar através dela, de forma a fazer, né, a estreitar os laços, assim. Então, assim, qual que é a chance que esse rapaz teve? Se ele ficou sem dinheiro, se ele ficou negligenciado, se ele virou um semi-escravo ali de quem roubou o dinheiro dele. Aí ele morre, vira um obsessor. E qual seria, né, a justiça divina se ele só tivesse uma chance? Admitamos as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente a justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a qual se pode pretender, quaisquer que sejam os obstáculos encontrados no seu caminho. Então, se a gente admite a pluralidade das existências, a gente começa a relativizar o sofrimento de agora, a gente começa a olhar como só um pequeno capítulo, só um pequeno percalço, só uma coisa que está incomodando momentaneamente, ou é mais um degrau que eu vou conseguir subir. Hoje está incomodando, é uma pedra no meu sapato, mas daqui a pouco eu não vou nem sentir. E aí, voltamos lá no início, né? Nós que viemos de religiões judaico-cristãs. Não sei vocês, mas quem mora no interior, pelo menos a gente escuta muito das outras religiões, duvidando da nossa, questionando a existência na Bíblia, ou por que Jesus não falou nisso. A gente traz exemplos, né, de Jesus no Novo Testamento. Não, a gente não vai achar no Velho Testamento, não tem no Velho Testamento também. Então, da pluralidade das existências. Quando eles desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus fez essa recomendação e lhes disse: não falem a ninguém do que acabaram de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram: por que os escribas dizem ser preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio,
e eles não o reconheceram e o fizeram sofrer como bem entenderam. É assim que eles farão morrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava. Está em Mateus capítulo 17, ou seja, eles entenderam que João Batista era Elias. Isso está no Novo Testamento. As próprias palavras de Jesus não deixam dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo São João capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer se já está velho? Poderia ele voltar ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, ele não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admira por eu lhe haver dito: é necessário que vocês nasçam de novo para se melhorarem, né? Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem cercar lágrimas. Dever-se-á ficar inativo, desde que, se não tenha dinheiro, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procura-as e elas lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há aqui, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. E aí, a gente está caminhando para o fim. Como é a primeira vez que eu venho aqui, eu posso contar. Eu quero sinal que vocês ainda não escutaram. Eu cheguei ao centro espírita por engano. Eu era católica. E aí teve uma época que eu estava muito feliz e eu achei que eu tinha que retribuir. Então eu fiquei procurando lugares para fazer trabalho voluntário. E eu procurei obras da Igreja Católica e eu não encontrava na cidade que eu morava locais em que eu pudesse ser voluntário. Aí eu rezei e falei assim: olha, eu quero trabalhar. Onde eu for necessário, que o Senhor me mostre. E assim ficou. Passado um mês, eu estava no aniversário do meu afilhado. Chegou uma senhora, cumprimentou minha madrinha e ela falou assim: olha, Larissa, essa é a Marta. Ela é voluntária numa casa de caridade que está precisando de professora de inglês. Mas eu falei com ela que você não tem tempo. Você fala inglês, mas você não tem tempo. Na hora que ela falou, a minha madrinha falou isso comigo, eu tremi igual quando a gente pega uma folha e faz assim, que ela... Eu tremi. E eu pensei, imediatamente assim, mas já? Aí eu falei assim, mas é quando? Olha, é no sábado, 1h da tarde. A última aula que eu tinha na semana terminava sábado, meio-dia. Eu pegava um ônibus no centro do Rio, eu passava no centro de Niterói 10 para 1.
E era 1h que começava a aula de inglês que a professora voluntária de inglês tinha passado num concurso e ido embora para o sul. E as crianças ficaram sem aula de inglês. E eu falei com ela, eu posso. Nesse horário, nesse dia eu posso. E aí combinamos, nós trocamos e-mail. E aí nos falamos por e-mail. E ela me deu o endereço, falou para eu ir à Rua Indígena, número 155, procurar o Tião. E aí, gente, isso tem quase 15 anos. Então, vou falar para vocês, naquela época, em minha defesa, o Google não era tão fidedigno, não dava para confiar tanto no Google. E aí eu joguei no Google para saber como chegar, e eu procurava Casa de Caridade Aureliano. Só que o Google errava. E ele me falava Centro Espírita Aureliano. E aí, o Google estava errado, porque a mulher tinha falado que era Casa de Caridade Aureliano. E eu fui para a Rua Indígena 155, cheguei lá, estava escrito Centro Espírita Casa de Caridade Aureliano. Ela tirou o Centro Espírita da frente na hora de me falar. Eu fiquei parada na frente do portão, com medo de entrar. Mas aí quem tinha pedido era eu. E eu queria ajudar, e as crianças estavam sem professora de inglês. Eu falei assim, então agora eu tenho que entrar. E eu entrei morrendo de medo. Morrendo de medo. Eu passei ali 1 ano, acho que eu não olhava pro lado. Acho que eu com medo, alguém me bufo. Até que um dia eu passei por alguém no corredor, uma casa espírita grande, e alguém falou assim, oi Larissa, tudo bem? Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que começar a aprender o nome deles, porque eles já sabem até meu nome. E eu achava que eu entrava e saía invisível, e todos eles sabiam quem eu era. E aí quando eu tive que começar a aprender o nome deles, e aí tinham reuniões, era tudo muito organizado, era uma casa de caridade, tinha os voluntários que eram espíritas e tinha os espíritas, tinham reuniões, tinham vários trabalhos assistenciais e também trabalhos espíritas ligados à evangelização para que aquelas crianças não ficassem pelo morro o sábado inteiro, eles tinham coisa para fazer na casa espírita. Toda vez que tinha reunião de equipe, eu ia, eu começava e eu me apresentava. Oi, tudo bem? Eu sou Larissa, eu sou voluntária de inglês. Oi, Larissa. Todo mundo sabia quem eu era e eu achando que ninguém me via ali dentro. Então, eu comecei a prestar atenção neles. E foi prestando atenção neles que eu virei espírita. Porque eu comecei a querer ser como eles. Então, olhem bem a nossa responsabilidade hoje com quem chega à casa espírita que a gente frequenta. Porque vai ter gente que vai falar, eu não quero ser espírita se é para ser assim. Ou vai ter gente que vai dizer, eu quero ser espírita se é para ser assim. Então, eu sempre falo isso, eu virei espírita vendo os espíritas. Aquele trabalho me gerou admiração, gerou assim, é isso que eu quero ser. Então, eu comecei a ir assistir uma palestra, assistir outra, daqui a pouco eu estava num grupo de estudo, daqui a pouco eu estava em outro. E na hora que eu vi, eu saí do católica que morria de medo do espiritismo e de espírito para espírita e não teve mais volta. Então, quando a gente fala da pluralidade da existência, eu coloco isso ao final. O que nos incomoda, o que incomoda cada um de nós o suficiente para que a gente venha aqui? Porque é muito mais fácil nas outras igrejas. E se a gente tem um incômodo dentro da gente que nos traz aqui, por que terceirizar a nossa fé? Que tem gente que fala assim, eu perdi a fé no espiritismo. Não, você perdeu a fé em você, porque o espiritismo vai continuar sendo a mesma coisa. Se você vai conseguir ser ou não espírita, aceitando que os outros têm defeito, aceitando que as pessoas que estão dentro da casa espírita não são perfeitas, porque elas estão no mesmo patamar que você e que elas estão também precisando de trabalho para se melhorarem, aí você vai conseguir seguir o espiritismo. Mas se você procurar a casa espírita buscando um pedaço do céu na terra, buscando uma última reencarnação,
buscando não passar mais por atribulações, você vai ficar frustrado eternamente, porque não é isso que o Espiritismo nos convida. Ele nos convida a praticar o bem, independente de qualquer coisa. E no final eu termino com Chico. Porque quando a gente lê, eu leio o livro do Chico assim, ó, eu termino o livro, eu começo de novo. Aí eu termino o livro, eu começo de novo. E cada vez que eu leio, para mim é uma nova leitura. Porque Chico, o que mais eu admiro no livro As Vidas de Chico Xavier é o Chico humano, é o Chico que sofre, é o Chico que chora. É até a mãe dele, é uma mãe que consegue aparecer em espírito para um filho pequeno de 5 anos sendo maltratado e fala com ele: obedeça. Não responda. Olha bem, olha o tamanho do autocontrole e da retidão que um espírito de mãe tem para chegar para um filho que está sendo judiado e falar assim: obedeça. Não responda. Se você responder a sua madrinha, se você se revoltar, eu não vou mais poder aparecer para você. E Chico, ao longo da vida, ele vai sofrendo e ele vai se melhorando. E aí daqui a pouco é tudo muito relativo. É relativizado. Quantas vezes ele trocou de centro espírita? Ele teve que trocar de cidade. Ele era chacota na cidade dele o tempo inteiro. E aquilo tudo. E aquele Chico humano que vai conseguindo transpor os obstáculos, as dificuldades, as diferenças e vai se melhorando a ponto de, no final da vida, ser o Chico que nós conhecemos. Esse Chico que ficou eternizado. Mas ele não nasceu assim. Ele não nasceu pronto. Ele foi sendo construído de acordo com que ele foi aceitando as provas e as expiações que foi passado, justamente com esse pensamento de que uma existência é 1 minuto diante da existência da vida imortal. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá joia? Quem que faz a prece de encerramento? Você chama? A prece de encerramento é com vocês, então tá bom. Larissa, muito obrigada mesmo. Já fiquei renovado comigo para você voltar mais vezes. Foi muito bom. E é muito interessante porque a gente faz o estudo dos espíritos às 18h30, até 7h30. E normalmente o que a gente vê no livro dos espíritos é o tema da palestra. E são palestras que são escolhidas, quem escolheu o tema foi você. E o livro dos espíritos a gente lê ele na sequência, as questões, e foi justamente sobre isso que a gente estava conversando, sobre a pluralidade das existências. E aí eu estava falando com as meninas. Aí você vê a diferença, né? Eu acho que tem pessoas que não conseguem entender essa pluralidade. Não conseguem mesmo. Não é por preconceito, não nada. Existem outros que preferem não entender, porque entender traz responsabilidade. E aí nós comentamos exatamente a mesma frase que você falou. Não é fácil ser espírita. Espírita é para você ter coragem. Por quê? Porque na hora que você deixa de apontar o erro nos outros, nas coisas, na vida, e começa a observar que tudo parte de nós, tudo está em nós, e que aquilo que mais nos afeta no outro é o espelho que reflete que nós somos de verdade, né? A nossa sombra, que a gente não quer reconhecer, a gente tem coragem mesmo. Porque não é fácil, não. Mas é necessário. Para que nós vamos perder tempo? Mais tempo do que nós já perdemos até aqui. Né? Então, assim, que os irmãos desencarnados, né, que estão aqui estudando com a gente, que eles possam ter esse despertamento. Chegou a hora, para que ficar recalcitrando mais? Para que gerar mais dívida? Para que insistir numa coisa que vai chegar um momento que vai ter que fazer diferente? Todo mundo volta para Deus. É só uma questão de tempo. Né? Então, assim, vamos ter que movimentar? Vamos movimentar agora.
né? A gente não tem que ficar procrastinando a nossa melhora. Porque quem perde com isso somos nós, né? Então é isso. Nós vamos pedir, né, a espiritualidade que possa ir na casa de cada uma das pessoas que estão assistindo ao vivo conosco, que possa também ir na casa das pessoas que assistirem posteriormente, a qualquer um que se conectar com esse estudo, que se conectar com essa palestra, que se conectar com a energia que é emanada, que a espiritualidade esteja presente para fazer a transmutação de energia, para fazer a transformação dessa energia, ou seja, para o passe. Passe é isso, passe é transmutação de energia, passe é movimentação, é retirar aquilo que é ruim e substituir pela energia que é boa, tirar aquilo que nos faz mal, substituindo por aquilo que nos faz bem. Então, nesse momento, com a leitura do Pai Nosso, Senhor Jesus, nós pedimos a equipe espiritual dessa casa, nós pedimos a equipe do Dr. Fritz, a equipe do Joseph Kleber, que possa ir na casa de cada um, que esteja conectado conosco e que ministre um passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E quem está presente, nós vamos passar o passe, né, presencialmente. Obrigada, Jesus. E nesse momento nós pedimos ordem e permissão para encerrar a palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus.